Será que é possível apostar contra os carros elétricos? Ou melhor, é possível apostar contra a tendência da eletrificação da mobilidade? Pois essa é justamente a nova tese de investimento da L2 Capital do Marcelo Lopes. E nesta conversa de hoje a gente explorou essa nova tese, os seus fundamentos, o que significa essa oportunidade, porque é uma aposta assimétrica, como costuma ser as teses do Marcelo, que vocês já conheceram, especialmente a tese de urânio, que nós já tivemos algumas conversas com ele, e mais recentemente a tese de cannabis também. Mas na conversa de hoje o assunto principal é a nova tese. Vale a pena assistir na íntegra porque além dessa nova oportunidade também há uma conversa sobre filosofia de investimentos, então tem muitos insights valiosíssimos. Recomendo que vocês assistam, compartilhem, se inscrevam no canal também, ativem o sininho. E no fim da conversa, a gente atualiza todas as questões relativas à tese de urânio e de cannabis. Mas essa parte sobre urânio e cannabis está exclusiva, restrita aos nossos membros aqui do canal. Então, se você ainda não é membro, considere se tornar membro. Aqui embaixo tem o botão também para se tornar membro. E fiquem agora com essa conversa com Marcelo Lopes. Lembrando que vocês podem também acompanhar todas as notícias, novidades no canal do Telegram da L2 Capital. Vou deixar o link também, ou na descrição do vídeo, ou no comentário fixado. Aproveite, a conversa está sensacional, tenho certeza que vocês vão gostar. Sem mais delongas, vamos logo trazer nosso convidado, Marcelo Lopes, da L2 Capital. Tudo bom, Marcelo? Fernando, bom dia, tudo jóia? Prazer falar aí com você, com seus ouvintes mais uma vez. Tudo ótimo. Como sempre, seu nome aqui é muito pedido, o pessoal sempre aguarda as nossas conversas, porque sabe que serão recheadas de informação valiosa, insights aí sobre investimento, sobre as teses que vocês na L2 estão mais interessados também, algumas que vocês já estavam investidos, outras novas, e hoje a gente vai falar de uma tese nova que vocês agora já desenvolveram e estão já investidos, pelo que eu entendo. Mas eu queria, antes de começar a falar sobre a tese em si, eu tenho lido as cartas de vocês, você compartilhou comigo, sempre agradeço. E eu tenho duas perguntas, um comentário e primeiro uma pergunta. As frases que vocês selecionam para colocar a primeira frase destacada, a citação, você já tem um catálogo de frases separadas para as cartas futuras? Porque realmente são sempre frases excelentes, né? Você sabe que antes a gente não tinha, não. Até a penúltima carta, a gente escrevia a carta e depois falava qual que é o melhor tema e frase que cabe nessa carta. Mas agora a gente já tem um catálogo de várias frases que a gente usa e fica mais fácil encontrar o que a gente precisa nesse catálogo, tá? Excelente. Até eu posso ler aqui as duas frases dessas cartas? Claro. Aqui a primeira é do Peter Lynch, que fala o seguinte, que o melhor momento para se envolver com cíclicos é quando a economia está no seu momento mais fraco, quando os lucros estão no seu menor nível e o sentimento do público é o mais pessimista possível. Fecha aspas. Aqui essa do Peter Lynch. E a outra também, que é muito bacana, que é a do Howard Marks, que diz o seguinte, que o melhor lugar para procurar por barganhas é na pilha de coisas que nenhuma outra pessoa vai tocar. Porque, por definição, os seus preços já incorporam nenhum otimismo. Para mim, essas duas frases são sempre maravilhosas, porque elas capturam muito bem a filosofia de investimento de vocês, L2, esse é o meu comentário que eu queria também abrir a conversa. Depois que eu conheci vocês, conheci a sua filosofia de investimento, depois que eu li o Margin of Safety, do Seth Klarman, que você compartilhou comigo, e é fantástico, eu vejo muito bem toda a disciplina que vocês executam ao desenvolver uma tese e ao realizar todo o processo de investimento. E que, muito além de apenas encontrar teses interessantes, é seguir essa disciplina à risca. E que acho que é a parte mais difícil do investidor de sucesso e longevo, é seguir à risca essa disciplina. Então, comenta um pouquinho isso para vocês, porque para mim aí está
um dos grandes diferenciais da L2 Capital. Sem dúvida, Fernando. Obrigado por mencionar isso. Eu concordo com você. Eu acho que a parte mais difícil do investimento é ter disciplina. A gente escreveu na nossa carta que a gente mandou para os investidores no segundo trimestre desse ano, falando justamente que a gente tinha saído em grande parte da tese de urânio, e isso foi uma decisão muito difícil, porque muitas pessoas acabam se enamorando da própria tese de investimento e acreditando que não tem falhas e vão investindo de olhos fechados. E a gente escreveu na carta, a gente falou, olha, esse é o momento mais difícil, porque a L2 já faz isso há décadas, eu faço isso há décadas já, mas a gente ficou conhecida internacionalmente, principalmente pela tese de urânio. Então, sair dela foi um processo difícil para a gente, porque a gente conseguia ainda ver um certo upside. Mas a relação risco-retorno não existia mais para a gente não tinha nenhuma margem de segurança naquele investimento. Então, foi uma decisão não difícil em termos de olhar para a condição, para a relação risco-retorno, mas foi difícil a gente desassociar um pouquinho o nome L2 de urânio e conseguir vender e apertar aquele botãozinho de venda ali no computador e sair dela. A gente continuou buscando tese de investimento assimétrico. Eu acho que a gente busca onde ninguém está olhando, concorrência nunca é bom na hora de investir, e urânio hoje, querendo ou não, virou mainstream. Absolutamente todos os fund managers já ouviram falar, tem analista especializado em casas agora falando sobre urânio, e a verdade é que o preço do urânio já subiu para um nível que dá para praticamente todos os projetos que existem hoje chegarem à produção. Então, a gente não tem mais nenhum edge, a gente não tem nenhuma vantagem competitiva grande com relação aos outros. A gente achou melhor abandonar o barco e foi na hora certa, né? Sim, é verdade. Essa semana aí todo o mercado desabando e as mineradoras de urânio sofreram bastante aí. Mas olha, de onde a gente vendeu no final de janeiro, início de fevereiro até agora, várias delas já estão aí 50%, talvez até 60% para baixo, né? Depois eu vou voltar, a gente quer voltar a algumas questões sobre urânio, até porque vocês comentam na carta, obviamente. Mas vamos entrar então na tese nova, porque é exatamente o momento oposto do urânio, que também exige disciplina ou psicologia, que é encontrar upside e otimismo onde ninguém está vendo, né? Então, qual é essa nova tese? Vamos entendê-la. Claro. Bom, a gente está falando sobre PGMs, né, que são Platinum Group Metals, que são os metais do grupo da platina, que é a platina, o paládio, ródio, irídio, ósmio e rutênio. Basicamente, todos eles são usados como catalisadores, são usados, na verdade, dentro de conversores catalíticos para acelerar uma reação, e a maior parte deles é usada em carros, e eles simplesmente aceleram uma reação que transforma um gás muito tóxico em um gás menos tóxico. Eu tenho uma apresentaçãozinha aí, não sei se você quer passar sobre ela. Lá na frente, pode pular para o slide 6. Então, o principal uso dos PGMs, como eu mencionei, é dentro dos conversores catalíticos. A partir de agora eu vou falar catalisador para facilitar. Com exceção da platina. A platina tem outros usos também. Ela é bem usada na indústria, embora uma boa parte disso seja como catalisador também. Mas a platina é um metal super raro. Para você ter uma ideia, no ano passado foram produzidos cerca de 3 mil toneladas de ouro e somente 200 de platina. Então, ela sempre foi um metal muito raro, sempre foi muito mais caro que o ouro, até cerca aí de 2015, quando o preço dela desmoronou e vem caindo desde então. E a gente vai falar sobre isso mais para frente, o que a gente acha sobre isso. Mas mais interessante ainda é esse hidrogênio. O uso de platina na indústria de hidrogênio era 0 ontem, é 3% hoje, e todos os analistas especialistas no setor acreditam que ele vai chegar a 15% no final dessa década. Eu estive na China no mês passado, visitei várias... eu fui para uma conferência de platina, e aproveitei e visitei várias indústrias de hidrogênio lá. É um mercado que está bombando na China. De novo, ninguém está prestando atenção nisso porque está muito longe do radar de todo mundo, mas o Japão já anunciou que vai dar um
um incentivo aí de quase 20 bilhões de dólares para compra de hidrogênio. Na Alemanha já tem alguns ônibus que funcionam à base de hidrogênio, e na China, em Shenzhen, Xangai, Beijing, vários ônibus já estão usando hidrogênio. Então, eu tenho até algumas fotos pelo WhatsApp ontem de posto de gasolina com hidrogênio. É o que todo mundo fala que é o combustível do futuro. Não sei se o hidrogênio para a gente é uma opção, a gente está investindo nos PGMs por outras razões, mas a gente acha que tem uma opcionalidade super positiva ali com o hidrogênio. Se o hidrogênio pegar mesmo e o uso dele chegar, e o uso da platina chegar a 15%, boa sorte encontrando tanta platina assim, tá? Porque a gente vai precisar. Uma pergunta, até, como é que estava essa conferência de PGMs na China? Estava muito movimentada ou não muito? Muito movimentada, fiquei surpreso, mais de 500 participantes, muitos russos fazendo um negócio lá. Eu tive a oportunidade de conversar com vários deles, inclusive 3 executivos da Norilsk Nickel, que, poxa, a gente vai falar da Norilsk mais para frente, que ela é um grande produtor de PGM, e vários sul-africanos também. Agora, tinham 3 fund managers lá, 3 pessoas buscando investimento. Exatamente o mesmo número de investidores que tinham na primeira conferência do World Nuclear Association, quando eu fui em 2019. Tinham 3 investidores interessados em urânio lá, e na platina as semelhanças são muito grandes, Fernando. Na época do urânio, quando o pessoal falava, poxa, por que você está investindo em urânio? E eu falava, olha, não tem substituto, 2, a demanda está aumentando, a oferta está diminuindo, o comprador final é praticamente indiferente ao preço que ele paga, e o preço está muito errado. E hoje, se a gente for falar de PGM, eu vou repetir exatamente a mesma coisa. Não tem substituto para PGM, eles são obrigatórios, então se você tem um carro que não seja elétrico, ele usa PGMs. A demanda está aumentando muito mais do que a expectativa, a oferta de PGMs está diminuindo, e eu acredito que vai diminuir mais. A gente, de novo, vai passar por isso na apresentação. E o comprador final é praticamente indiferente ao preço, porque não tem, o consumo de PGM por veículo é muito, muito baixo. Do custo total representa pouco, né? Exatamente. O produtor está preocupado com alumínio, com borracha, aço, com vidro, aço, qualquer coisa. PGM é uma parte muito pequena. A gente está falando aí que um carro usa em média 6 gramas de PGM. Não é o fim do mundo se o preço dobrar, não, tá? Inclusive, o preço já foi pior e a demanda estava em alta, tá? A tese eu já mencionei, a gente acha que tem uma relação risco-retorno extremamente favorável, o preço está muito embaixo. A narrativa hoje em dia, e o preço não está baixo só dos PGMs, dos metais, mas o preço está muito baixo das ações. Ontem eu estava dando uma olhadinha nessas empresas, elas estão nos mesmos níveis que estavam há 20 anos. Então, é como se 20 anos não tivesse feito efeito nenhum na empresa, sendo que elas cresceram bastante. E a narrativa hoje é de que só vai ter... Hoje está começando a mudar, mas no começo do ano, quando a gente estava começando com essa tese de investimento, a narrativa era que só vai ter carro elétrico nas grandes cidades a partir de 2030, depois passou para 2035, e se só vai ter carro elétrico, não vai ter demanda por PGM, consequentemente o preço dos PGMs começa a cair, e se eles estão caindo, as mineradoras têm muito pouco incentivo para produzir e começam a reduzir a produção. Mais ainda, as regiões produtoras têm risco. A gente vai falar sobre as 2 regiões produtoras, que é o sul da África, que é a África do Sul e Zimbábue, e Rússia, que não podia ser melhor para essa tese. 90% dos PGMs vem dessas 2 regiões. De novo, a gente vai entrar em mais detalhes daqui a pouco, mas são regiões que são famosas por ter problemas. E basicamente a gente vê um potencial de alta aí nessa tese de pelo menos 3 dígitos. Tudo que a gente entra tem um potencial de alta para a gente de pelo menos 3 dígitos.
senão para nós não vale a pena. Isso aí é os baixos preços. Esse slide, de novo, foi feito na apresentação que a gente fez em fevereiro, início de março, para os nossos investidores lá em Belo Horizonte, e São Paulo e Rio. Mas desde então o preço ficou ainda mais interessante, porque o que eu fiz ali foi dividir o preço do ouro pelo preço da platina. Na verdade, comprar o preço da platina pelo preço do ouro. Estava, se não me engano, 0,44. Ontem eu dei uma olhada, está em 0,35. Então caiu mais ainda. E por que os preços estão tão baixos? A primeira coisa foi o escândalo da Volkswagen. Eu não vou entrar muito em detalhe, não, mas se você quiser discutir isso mais para frente, a gente pode. Mas, basicamente, a Volkswagen tinha um market share muito pequeno nos Estados Unidos e ela estava querendo crescer esse market share. E ela lançou um programa de diesel limpo lá. E ela falava que os carros dela a diesel poluíam muito pouco. E, realmente, quando todo mundo fazia os testes, os carros dela emitiam exatamente o que ela prometia que ia emitir. Só que um dia o pessoal começou a testar esses carros numa universidade e viram que o carro, na verdade, ele emitia muito mais do que a Volkswagen estava falando. E o que eles descobriram é que a Volkswagen instalou um software nos carros que, quando ele descobria que ele estava sendo testado, ele simplesmente ele abaixava a potência do motor e cuidava do escapamento para não deixar gases muito poluentes escapar. E quando era o contrário, quando ele via que estava no dia a dia, ele protegia o motor e deixava o escapamento, escapava o gás e queria escapar. Isso é fraude descarada. Fraude descarada. Tanto que quando pegaram a Volkswagen tomou uma multa bilionária e a venda de carros a diesel desmoronou. E carros a diesel usam bastante platina, carros a gasolina usam mais paládio. Então, como a venda de carros a diesel colapsou, também o preço da platina entrou em colapso, porque não tinha tanta demanda. Outro ponto, o paládio e a platina são os metais mais shorteados, de acordo com a Commodities Futures Trading Commission. E de longe, são os dois mais shorteados. Ou seja, para quem não entende... Isso volume financeiro mesmo, o net positions. O volume financeiro. E para quem não entende a terminologia, na verdade, quando você está shorteando, você está apostando que o metal ou o ativo que você está shorteando vai cair em preço e você vai ser capaz de comprá-lo mais à frente a um preço melhor e ganhar essa diferença. Mais ainda, a Rússia tinha estoques e pode estar usando estoques de PGMs para financiar a disputa com a Ucrânia. Eu chequei esses dados no mês passado, conversei com o pessoal lá da Rússia. Eles falaram que a Rússia tinha estoque e realmente eles venderam uma parte significativa dos estoques para a China diretamente. E isso causou dois problemas. Obviamente, foi um volume muito grande que veio ao mercado. E eles falaram que talvez a Rússia consiga fazer isso de novo esse ano, e aí depois acabou o estoque deles. O que indica que provavelmente eles não vão fazer, porque eles não vão querer ficar sem estoque, é loucura. Mas número 2, quando a China comprou tudo o que ela queria, ela saiu do mercado, e aí tirou uma sustentação do mercado, e aí o preço dos PGMs caiu com isso. E realmente a gente checou e parece ser bem verdade essa narrativa. Boa. E por último, e a parte mais importante talvez, que é o que a gente acha, é que as projeções para venda de veículos a combustão estavam desmoronando. De novo, todo mundo acreditava que a partir de 2030 e agora 2035 só ia ter carro elétrico nas grandes cidades. E isso vem causando um problema grande. Mas a gente está vendo que a narrativa está bem diferente da realidade. Não só a venda de veículos está aumentando, de veículos leves, mas também veículos pesados. E também as revisões que estão acontecendo para os anos da frente estão vindo acima do esperado. Até só vou explicar aqui para o pessoal o gráfico, para que eles entendam. Aqui é o gráfico com a projeção de
a projeção de produção de veículos em vários momentos, de fevereiro do ano passado até novembro do ano passado, e em novembro a revisão para cima é brutal. E eu queria falar uma palavrinha sobre veículos elétricos. Eu escrevi um livro falando sobre eles, mas eu não vou adentrar muito no tema, não. Mas veículo elétrico, uma coisa que todo mundo deveria saber é que eles não são uma coisa nova. Veículos elétricos existem há mais de 100 anos, inclusive na década de 1920. Veículos elétricos eram mais de 30% de todos os veículos vendidos nos Estados Unidos. E eles tinham uma vantagem enorme sobre os veículos a combustão, que é justamente essa foto que eu coloquei aí. Eu acho que todo mundo já deve ter visto um filme aí da Primeira Guerra, que o piloto tinha que girar a hélice do avião para o avião pegar, né? Ou então motos, até era comum no Brasil, sei lá, há 20 anos, você vê o cara tentando fazer a moto pegar no tranco ali, ela tinha um pedalzinho que você tinha que empurrar. E os veículos a combustão também, você tinha aquela manivelinha ali que você fazia o veículo pegar. E não deveria ser nada agradável num dia frio pra caramba, você do lado de fora, sua mulher reclamando e você tentando fazer o carro pegar. Essa era uma grande vantagem dos veículos elétricos. Você apertava um botão e o veículo já funcionava. O dia que inventaram a partida elétrica para o carro, que foi também na década de 20, os veículos elétricos desapareceram. Porque eles tinham todos esses problemas que eu listei aí, que vai isso há 100 anos, e esses problemas continuam existindo hoje. Nada mudou. Em 100 anos de história, os veículos elétricos eles ficaram mais bonitos, mais rápidos, mais confortáveis, sem dúvida, mas os mesmos problemas que eles tinham na época, eles têm hoje. O primeiro deles é a autonomia. A autonomia média de um veículo elétrico hoje é cerca de 300 quilômetros. Então, se você imagina fazer uma viagem de BH e São Paulo, que são 600 quilômetros, você vai ter que rezar para o seu veículo chegar na metade do caminho, torcer para que haja um ponto de recarga ali naquele meio do caminho exato, torcer também para que não tenha ninguém na sua frente, porque se tiver, você só vai chegar em São Paulo no dia seguinte, né? Você fica carregando esse carro ali por, um Tesla, se você carregar um Tesla por 40 minutos, 45 minutos num supercharger, você consegue aí 80% da bateria. Vamos imaginar que você consegue 100% só para não ser muito mal, e aí você consegue chegar em São Paulo. Mas, se você for carregar na sua casa, a gente está falando que são 42 horas para uma recarga total. Então, você usa o carro um dia, 2 dias carregando, usa no outro mais 2 dias, não faz sentido. Tanto que várias locadoras de veículos, e a gente vai falar sobre elas daqui a pouco, abriram mão de carro elétrico porque é um prejuízo absurdo. Pontos de recarga também não tem muitos, são caros para montar, o custo de um carro elétrico é alto ainda, na maior parte do mundo os carros elétricos custam mais caro que os similares à combustão, e isso porque eles vêm com subsídio, que é um subsídio perverso, na minha opinião. Simplesmente, se algo funciona só com subsídio, não deveria existir. E é um subsídio perverso, porque se a gente olhar no Tesla aqui, Model 3 na Austrália, está valendo cerca aí de $70 mil, e vem com subsídio. Então, um cara que vai comprar um carro de $70 mil provavelmente não precisa de subsídio. O cara que vai comprar um carro de $10 mil é o que realmente precisa. É o caso do pobre subsidiando o rico, né? Exatamente. Outra coisa que as pessoas imaginam é que carro elétrico não polui. Poxa, carro elétrico polui muito mais quando ele está sendo fabricado, infinitamente mais depois no final da vida útil. Mas durante a vida útil, depende. Então, um carro elétrico aqui na Austrália, onde eu moro, e onde 80% da energia produzida aqui na Austrália vem de combustíveis fósseis, na verdade, você está carregando o seu carro com carvão mineral, que polui muito mais que gasolina. Então, essa história de que carro elétrico não polui, ele polui muito, ele polui infinitamente mais. Manutenção também é um problema grande para esse pessoal. Tem uma oficina mecânica em cada esquina aqui, todo mundo conhece um carro a combustão, consegue
fazer o carro, consertar o carro ou fazer alguma revisão. Carro elétrico já não tem tanto, as peças são mais caras. Eles falam que tem 10 vezes menos peças no carro elétrico do que num carro a combustão, e é verdade. Porém, quando você tem um acidente com um carro desse, você tem um problema gigantesco, porque sua peça custa 10 vezes mais também. E anteontem eu estava conversando com um amigo meu aqui na Austrália, e ele é dono de um dos maiores revendedores de carros, de frotas de carro aqui. E ele, inclusive, recebeu um aporte de um private equity americano. E ele tá falando, Marcelo, o grande problema que a gente está vendo com o carro elétrico é que você dá qualquer batidinha, não precisa afetar a bateria não, mas qualquer batidinha, o dono do carro elétrico vira para a seguradora e fala, eu quero um carro elétrico novo, foi perda total, porque eu não sei se danificou a bateria ou não. E se danificou a bateria e a gente não consegue identificar, eu não quero que esse carro pegue fogo comigo dentro. E a seguradora tem que fazer isso, porque, poxa, ela não vai correr o risco de deixar o cara morrer incinerado ali. Então tá sendo, o seguro aqui na Austrália e na Europa também, nos Estados Unidos, é muito mais caro. No Brasil a gente checou, não é. Para carro elétrico e similares ainda não é. Mas o pessoal daqui a pouco eles vão descobrir. Talvez por falta de uso ainda, de repente vai ser no futuro. Provavelmente. Depreciação alta desses veículos também, o carro elétrico vale o que vale a bateria, e como a bateria dura aí, na melhor das hipóteses, aí, 8 anos, a depreciação desse carro é muito grande. E a gente viu o que aconteceu com a Hertz. Eu mencionei na carta que você recebeu aí. A Hertz, ela tentou jogar para a torcida, acho que em 2021, 2022, ela estava tentando comprar carros para renovar a frota. E eu acho que todo mundo lembra, o preço dos carros usados estava muito mais caro, ou pelo menos igual a um carro novo, e eles não estavam conseguindo, e o Elon Musk ofereceu para eles 100 mil Tesla a um preço mais acessível. E aí eles foram jogar para a torcida, falaram que já estavam indo para o futuro, carro elétrico, etc. e tal, que iam eletrificar a frota. E, enfim, o aluguel desses carros tem sido um desastre, porque imagina, se você viaja e vai alugar um carro para fazer uma outra viagem, você definitivamente não vai pegar um carro elétrico, porque você tem todos os problemas que eu mencionei, você não tem muitos postos de carga, a autonomia do carro não é muito longa, você vai perder horas carregando o carro. E as pessoas que alugam um carro por dia, elas devolviam o carro com a bateria, quase zerada. E aí a Hertz tinha que passar mais um dia e meio carregando a bateria antes de alugar o carro de novo. Um desastre total. E quando eles foram vender isso, eles tomaram um prejuízo aí de 245 milhões de dólares. A Sixt na Europa também tomou prejuízo com isso. E eu acho que aos poucos o pessoal tá descobrindo que carro elétrico não é essas mil maravilhas. Eu acredito que ele vai ser uma parte importante dos veículos, mas definitivamente não vai ser 100% não, tá? Concordamos plenamente. E tem também efeitos secundários na pista e nos pneus, que eu menciono. O carro elétrico é muito mais pesado que um carro normal, ele causa um dano muito maior à pista, fora quando ele não está pegando fogo, né? E gasta muito mais petróleo para fabricar os pneus. São pneus diferentes, que são mais resistentes e que tem que aliviar o barulho da rua, senão o motorista vai ficar maluco ali, né? Porque o carro e asfalto também, que é do petróleo, né? Correto. Mas enfim, são coisas que ninguém percebe, mas eu acho importante falar sobre os veículos elétricos. Por isso que a gente acha que eles não vão ser a totalidade dos veículos. Se a gente passar para o próximo slide, só mostrando rapidamente a oferta e demanda de platina, a gente já teve um déficit no ano passado, o déficit vai aumentar esse ano, vai aumentar mais ainda no ano que vem. E é algo que o que não está computado aí corretamente é a parte do hidrogênio. Se o hidrogênio pegar mesmo, eu acho que esse déficit vai dar um salto no final da década, tá? O que acontece com o custo? O custo, e aí eu não estou falando do custo total, tá? Isso aí é o custo do caixa mais o capex de manutenção. Esse slide eu tirei da Chalice, que é uma empresa aqui na Austrália, e a Chalice tirou da Norilsk Nickel. Então,
é quase um ladrão que rouba de ladrão, mas esse gráfico nos mostra o custo que essas empresas estão tendo, de novo, sem incluir o depletion da mina, novas prospecções, juros, dividendos, SG&A, nada disso é incluído no custo. Se a gente for fazer isso, como a Lamplatis que reportou semana passada, a gente vai ver que o custo delas é mais perto de $2.000, o da Lamplatis foi 1.800 e alguma coisa, e é a melhor operadora do setor, comparado com o preço dos 4S, que está aí. E 4S é platina, paládio, ródio e ouro, tá? Porque na África do Sul, quando você minera os PGMs, acaba que vem ouro também como byproduct, então o ouro no all-time high, como está agora, ajuda pra caramba na receita. Então aqui são várias empresas, pelo que eu entendo, né? São várias empresas aqui representadas. Correto, várias minas e várias empresas também. Então, várias dessas empresas estão tomando prejuízo minerando PGMs e, consequentemente, a gente vai ver um corte, e a gente já começou a ver cortes na produção. E se você passar para o próximo, por favor. Aqui, só para entender bem o gráfico, aqui são custo medido em dólares por onça desses 4 metais. Correto. Tá, e a gente tem a principal parte aqui são os custos totais de desembolso de caixa, e a parte pequenininha seria o CAPEX mínimo para se manter em operação. No negócio, correto. Agora, o mais divertido disso é o risco que tem nas regiões produtoras. Como eu mencionei, são 2 regiões que produzem, que é o sul da África, que é a África do Sul e Zimbábue, principalmente a África do Sul, e Rússia também. Na África do Sul, a gente tem problemas sérios com disputas trabalhistas lá, então vira e mexe tem uma greve, e as greves lá são um pouco mais são disputas um pouco mais acirradas com o management do que a gente consegue imaginar no Brasil. A logística interna do país é um desastre, às vezes tem problemas nas estradas de ferro, as estradas normais não são nenhuma autobahn, e a própria empresa responsável por isso, é uma estatal, recebeu um aporte do governo no ano passado de 47 bilhões de rand só para se manter solvente, tá? E a logística de exportação, que os portos na África do Sul já estavam precisando de manutenção, e agora que o volume de navios lá aumentou, a gente tem notícia de que tem navios lá esperando até 3 semanas no porto para ser reabastecido. Isso porque tiveram os problemas no Mar Vermelho ali, e vários navios estão dando a volta no Cabo da Boa Esperança, e o país mais decente para eles pararem ali, os que escapam dos piratas ali é a África do Sul. Então eles param lá para reabastecer, e eles estão tendo problemas com logística lá também. E esse é um problema porque as compradoras de PGMs acabam querendo ter um estoque maior para evitar um atraso na entrega. E por fim, a energia na África do Sul, a Eskom, que é a estatal lá, não consegue entregar a energia necessária, e as minas de PGMs, especificamente na África do Sul, requerem muita energia, são minas que estão a 2 quilômetros por abaixo da terra, a temperatura lá é 60 graus Celsius, então você tem que bombear ar, você tem que tirar o calor de lá para o pessoal conseguir trabalhar, não é essa facilidade toda não. E como tem blackouts constantes lá, várias dessas empresas têm que parar a mineração e começar, tanto que elas têm que parar a mineração, o que obviamente é muito caro para elas, tanto que elas já começaram a investir em geradores elas mesmas, tá? Falando da Rússia, a Rússia também é um problema sério. A gente lembra aí o que aconteceu quando o DOE colocou, que é o Department of Energy dos Estados Unidos, ele colocou o urânio como um mineral crítico e, consequentemente, quando o Congresso aprovou e passou restrições, sanções à Rússia, o preço do urânio disparou. Agora o DOE colocou os PGMs também, 4 dos PGMs, na lista de materiais críticos. Então, se vier uma sanção na Rússia, a gente pode esperar uma resposta também do mercado com relação a isso.
A manutenção na Rússia é um problema também. Grande parte da mineração é feita em áreas conhecidas como permafrost, que são sempre congeladas. Então o solo ali acaba se movimentando, então são áreas mais difíceis para minerar, que sempre podem ter problemas. Eles tiveram a Norilsk Nickel, que é a maior produtora de paládio do mundo. Ela teve problemas aí em 2020 ou 2021, e isso fez com que alguns técnicos e engenheiros do Ocidente fossem lá ajudá-los a resolver esse problema. Hoje, Em 21. 21, ok. Hoje eu duvido que algum técnico gringo vá lá tentar ajudá-los. Ou seja, se eles tiverem um problema, vai afetar a produção. E, como eu mencionei, a Norilsk Nickel é a maior produtora russa. Ela produz 40% do paládio mundial. E uma 40% é muita coisa. É muita coisa. Mas o paládio é um byproduct dela. O número 1 para elas é níquel, daí o nome Norilsk Nickel. E cobre é o segundo metal para elas. Paládio é um byproduct, eles vendem aquilo ali, eles não estão muito interessados no preço. Claro que quanto mais alto o preço, melhor. Mas é o mesmo caso da BHP com urânio. BHP tinha uma mina aqui, a gente conversou com eles, falou, poxa, por que vocês não seguram a produção de urânio? E para eles não é interessante, é uma empresa, a BHP é gigantesca, a parte de urânio é insignificante, eles não querem ficar com aquele material ali, não querem ter exposição. Para a Rússia é a mesma coisa, com os PGMs. A diferença é que há 2 anos, a Norilsk Nickel estava aumentando o capex e ela aumentou a produção de níquel e cobre porque estavam em alta. Hoje, o níquel saiu aí de quase $50 mil a tonelada, que estava aí há 2 anos e pouco, e foi aí para $16, $17 mil que está hoje. Então, eles já tiraram o pé do acelerador e devem diminuir o capex. Já diminuíram o capex esse ano e devem diminuir o capex do ano que vem também. Então, consequentemente, vai ter uma produção menor de PGMs, tá? E aí, a gente pode se perguntar, poxa, por que essas empresas, principalmente na África do Sul, ainda estão produzindo? Bom, 3 razões. Número 1, byproduct. E o byproduct de mineração na África do Sul normalmente é o ouro. Isso ajuda pra caramba, com o ouro no all-time highs, a receita. Número 2, desvalorização cambial. Tanto a África do Sul quanto a Rússia sofreram desvalorizações cambiais significativas nos últimos 2 anos, e como parte do custo delas em moeda local, obviamente a desvalorização ajuda. E por fim, a política. Política é importante nos 2 países. Na África do Sul é super importante, cerca de 400 mil pessoas dependem de empregos nessas minas de PGMs. Então eles não podem simplesmente fechar uma mina e mandar todo mundo embora. Se eles fizerem isso, o governo cai em cima deles, matando. Fora que várias comunidades lá dependem dessas minas. E a violência pode aumentar bastante. Então eles têm que ir fazendo isso aos poucos, tá? E por isso que o Destino, que já existe desde o ano passado, não está explodindo tanto, mas está aumentando. Falando sobre as empresas, particularmente, a Sibanye mandou aí 4 mil pessoas embora, e ela anunciou no mês passado também que ela deve pôr a mina dela de Stillwater, que está nos Estados Unidos, em care and maintenance. É uma mina importante. A Impala, ela teve um acidente em novembro do ano passado, até hoje não voltou à produção. A Sidbel fechou a mina que ela tinha. A Wissiswi cortou 75% dos empregos em Buckberg. E a Anglo American já anunciou que vai fazer uma redução de custos assim que houver um spin-off dela. E deve ocorrer até o final do ano que vem, a gente imagina. E redução de custos, para quem sabe ler, significa corte de empregos e, consequentemente, redução na produção. Só para finalizar aí a gente pode discutir se você tiver alguma pergunta, a gente acha uma oportunidade fantástica. Tem exatamente 0 analistas cobrindo essas empresas fora da África do Sul. Tem agora o JP Morgan, Citi e o Morgan Stanley começaram a cobrir a Anglo Plat, mas simplesmente porque eles estão envolvidos no deal da Anglo American, então é por isso que eles estão cobrindo.
e sendo que um deles tem uma recomendação de neutra e os outros 2 de venda para a empresa. A gente adora isso. Os baixos preços que estão aí, não só dos metais, mas também das empresas, a gente acha que é uma excelente oportunidade de entrada. O maior produtor são Rússia e África do Sul. Então, a África do Sul produz 70% da platina mundial, a Rússia mais 20% dos PGM. Então, esses 2 mercados juntos produzem 90% dos PGMs no mundo. Então, não é nada assim, é extremamente relevante, né? Os problemas com a logística que eu mencionei, não só da África do Sul com os navios, mas a Rússia também que está tendo problemas com isso, vão fazer com que os estoques aumentem nos consumidores. Essa parte de precificação dos carros elétricos, a gente já viu a GM, Ford, Toyota, BMW e Mercedes anunciar que eles estão reduzindo os planos para veículos elétricos. A reciclagem, que é uma parte importante desses metais, está sendo adiada, não só porque os veículos estão demorando mais para serem aposentados, então, por causa da crise, e de novo, eu estou vendo isso aqui em primeira mão na Austrália. O pessoal que trocava de carro a cada 2, 3 anos, agora está trocando a 4, 5, 6 anos, então tá demorando a acontecer, mas também o preço baixo do aço e a logística cara está fazendo com que essa reciclagem seja atrasada. Como eu mencionei antes, os 4 PGMs foram listados pelo DOE como materiais críticos. E isso pode trazer algumas sanções. Essa parte no uso de células de hidrogênio, que eu acho fantástica, que é um mercado que tá começando agora, ele ainda está muito, muito pequeno. As empresas que produzem hidrogênio ainda estão tomando prejuízo e elas dependem de subsídio do governo para sobreviver. Mas, de novo, na China, elas estão bombando, o governo está jogando dinheiro de verdade nelas, porque eles querem uma diversidade uma diversificação na matriz energética, né? E, por fim, novos usos. O pessoal continua estudando novos usos para o hidrogênio, para os PGMs, e um deles que eu achei particularmente super interessante é o uso de PGMs em veículos elétricos para melhorar a autonomia dos carros. Então, se esses estudos forem para frente e realmente for comprovado que os PGMs aumentam a autonomia do carro, poxa, a gente pode ver um uso aí que ninguém estava contando com ele. Autonomia do carro do puro elétrico? A Do bateria? elétrico, puro elétrico. Porque o que está crescendo bastante agora são os híbridos, né? Que Exato. híbrido usa até mais PGM do que veículo normal. Então, híbrido para a gente é fantástico. E os EREVs também, que estão começando agora, que EREV Extended Range, eles, é muito cínico da minha parte, mas eles têm um motor ali dentro para estar sempre recarregando a bateria. E aí, eles podem ir até... meio bizarro. Assim, deixa eu... Até tipo, eu tenho só uma pergunta sobre reciclagem, mas só sobre esses veículos, né? Qual é o principal combustível normalmente que eles utilizam nesse motor para recarregar a bateria do carro? Gasolina. Parece piada, né? É piada, mas o que a gente pode fazer? Mas são motores menores, tá? Não são os motores tão possantes quanto os ICEs. Ainda assim, o meu cinismo não deixa passar assim em branco, não. Mas o ponto da reciclagem, esse que eu só não entendi como é que isso impacta o uso da platina? Claro, a reciclagem é uma parte importante do fornecimento de platina, tá? Então, a platina não se perde. Nenhum desses metais se perde. Então, depois que o carro tem mais oferta da platina. Correto. Depois que o carro chega no final da vida útil, ele é reciclado. Agora, o que acontece? Grande parte dos carros que foram produzidos aí a partir de 2016, eles usam paládio, porque a platina estava em baixa e foram muito mais carros a gasolina vendidos do que a diesel. Então, o paládio deve tomar um calor até grande a partir de 2026, porque vai chegar muito carro no mercado. Agora, eu conversei com várias empresas de reciclagem lá na China e elas funcionam de uma maneira diferente que as pessoas imaginam. As pessoas acham que o veículo vai chegar lá, eles vão reciclar e já vão vender. Não é bem assim, não. Depende do preço que eles compram. Então, se eles compram a platina
sei lá, vamos dizer aí, a $900, hoje a platina está 950, eles vão e vendem a platina e tem essa diferença. Se eles compram a 900 e o preço cai para 890, eles simplesmente não vendem mais. Então tem menos reciclagem chegando no mercado. Por isso que a gente vê muita da platina e do paládio, eles ficam negociando em um range ali, eles têm um range que eles negociam. Então o preço chega ali, aumenta um pouquinho a reciclagem, o preço cai, para a reciclagem. Eles ficam nesse range. Se eles passarem desse range, aí a gente acredita que vai ser um caminho aberto aí à frente, tá? Excelente, eu vi aqui, esse foi o último slide, eu tenho algumas perguntas que eu fui anotando, e acho que a primeira que realmente salta os olhos, e você mencionou, é a similaridade da tese com o urânio. Assim, todos os principais pontos realmente têm muita semelhança. O que me faz logo me perguntar, qual seria a empresa mais parecida com a Chemical, que é uma que foi usada como benchmark para muita gente? É a Anglo American? O que Eu você acho que imagina? Eu acho que ela é das que a gente olha aqui, ela é a melhor do setor. Não é a que tem maior upside, não, mas é igual a Chemical, é a Blue Chip. Sim, a Blue Chip, boa. Outra coisa, em algum momento da tese fez sentido, no caso do urânio, investir no próprio metal. Isso para paládio e platina também faz sentido? Também faz, eu acho que vale a pena, não só no mercado futuro, tem ETFs aqui que investem no próprio metal. Tem o fundo do Sprott, né, o Sprott Physical de platina, né? Tem dois que a gente acompanha aqui. A Sprott tem um de metais preciosos, não sei se ele está ali dentro, mas a gente não vai. Eu não dou nenhuma recomendação. Eu acho que a pessoa pode olhar investir no metal ou investir em alguma empresa. Eu só, assim como o urânio, que eu falava que 70% do mercado é picareta, o mercado de PGMs é um mercado um pouco mais difícil, porque as empresas estão, na maior parte, na África do Sul, Rússia, obviamente, ninguém pode investir, mas elas estão na África do Sul, e aí tem algumas empresas em outros lugares, Canadá, Estados Unidos, tem Brasil, tem Austrália, mas eu olharia essas empresas com bastante cuidado, tá? E olha, não é um investimento para qualquer um, porque o urânio, a gente tinha minas em outros lugares. A platina, o paládio, o ródio, etc., as minas, na sua grande maioria, estão na África do Sul. E tem muita gente que não topa o risco África do Sul, tá? É importante ressaltar isso. Uma pergunta bem importante é o tempo para a tese, porque é claro que a assimetria precisa estar presente, né? O potencial de upside, risco, retorno potencial. Mas em termos de tempo para a tese, como que vocês imaginam que ela pode se desenrolar? Assim? É algo de 2, 3 anos, mais? Eu imagino que sejam uns 3 anos, mais ou menos. O pessoal vai ver o impacto de um déficit crescente nos metais. Tem bastante risco nas regiões produtoras, então se alguma coisa acontecer, o preço dos metais pode subir. Tem muito trigger que pode acontecer e que faz com que o preço dos metais dispare. Agora, é importante ressaltar que muita gente acredita que a gente está entrando numa recessão. Até uma das pessoas que eu gosto de seguir, que é o Jeff Gundlach, ele fala que quando a gente olhar para trás, a gente vai ver que a gente já estava em uma recessão agora. Porque, obviamente, a recessão a gente só sabe mais para frente. E se houver uma recessão, os PGMs sofrem mais, tá? Então, tem um disclaimer importante aí para as pessoas que estão interessadas em estudar. Não é nenhuma, sabe, não, eles têm tempo para fazer o dever de casa se eles quiserem. A única promessa é de volatilidade, né? Como sempre, a única promessa é de bastante volatilidade. Rentabilidade não tem promessa nenhuma. Mas só para a gente encerrar, depois eu quero falar um pouco a gente atualizar um pouco ainda, algumas perguntas sobre urânio também, cannabis. Mas, assim, eu achei muito interessante os principais argumentos da tese com relação um dos principais drivers, né, que é o veículo elétrico não tendo essa dominância que o mercado imagina e que os governos, que eu culpo muitos governos por criarem essa distorção nos mercados, e acho que isso criou uma distorção e uma má alocação de capital nas empresas, as montadoras, mundo afora. Só que eu percebo que
elas já começaram a puxar o freio de mão e uma boa parte delas já anunciou uma mudança, ou que já é pública ou no privado, eles já sabem, cara, elétrico não vai ser tudo isso que estão dizendo que ia ser, a gente não vai aposentar a combustão, pelo contrário, elétrico vai ser uma linha de produto importante, talvez, possivelmente, mas a combustão ou o híbrido, cara, esses vão seguir. E eu tenho as notícias que você comentou, também venho acompanhando elas, várias montadoras anunciaram isso, ou prejuízo com os elétricos, ou postergar uma nova linha de elétrico, ou dizer que não vai ser o futuro completamente elétrico. E algumas é um verdadeiro cavalo de pau, a Mercedes, a Volvo também, porque a realidade está batendo a porta. Eu diria que a realidade está batendo a porta dos consumidores com relação às inconveniências do elétrico. Tem uso específico? Tem. Para todos? Não. Das montadoras, que estão vendo que tem também, não tem tanta demanda assim, talvez nem seja tão lucrativo, e começa a bater a porta também a realidade dos próprios governos, e aí eu digo dos órgãos supranacionais, que os elétricos também não são essa panaceia que se vendeu para a própria redução de emissão de carbono. E que para mim isso é outro driver que me faz questionar esse mundo de eletrificação completa da mobilidade, cara, não é bem assim, né? Na verdade, eu acho que você falou tudo, Fernando. Um ponto só que eu gostaria de realçar é que os governos estão punindo os veículos a combustão, e isso a gente vê claramente na França, e pegando isso, subsidiando os veículos elétricos. O que acontece? Eles estão punindo o que gera imposto, então o imposto sobre a gasolina, sobre o diesel é absurdamente fantástico, ele sustenta muito o déficit do governo. Desculpa, não o déficit, os gastos do governo. A arrecadação é uma fonte de arrecadação muito significativa. Muito significativa. Então, eles estão punindo essa fonte de arrecadação e subsidiando o que só dá prejuízo. E agora alguns governos, o governo obviamente é mais lento para descobrir isso, mas alguns governos já estão começando a ou reduzir os incentivos, ou até mesmo a começar a cobrar alguma coisa a mais deles. Eu citei aí na carta que você tem a Nova Zelândia, que começou a cobrar, alguns estados norte-americanos, os europeus que tiraram parte do subsídio, e aí acaba com o incentivo do carro elétrico, né? Porque o governo começa a falar, putz, eu estou perdendo dinheiro aqui, que eu estou arrecadando menos com os veículos a combustão, estou subsidiando um cara que não vai me pagar nunca nada, não faz sentido isso. Agora, se você mora num país no norte da Europa, são países mais planos, as distâncias não são tão grandes, talvez justifique um veículo elétrico. Obviamente não no inverno, que a gente vê que a bateria, a autonomia do veículo desmorona mais de 50% no inverno, mas, enfim, e depende da fonte energética também, né, que você está usando para ver se polui ou não. Mas essa parte do incentivo governamental é essencial, e sem os incentivos a gente está vendo que a venda de carros elétricos está sofrendo bastante, o que já te mostra que não deveria nem existir, né? Eu li uma notícia hoje, até eu separei para ver ela completa, mas a manchete era que na Alemanha tinha caído 37% a venda de elétricos justamente pelo fim dos subsídios. Olha, esse dado também, todos esses dados são um pouco, a gente tem que ler no contexto, porque quando eles anunciaram que iam retirar os subsídios, a venda de carros elétricos subiu. Porque todo mundo queria aproveitar o subsídio no final. Claro. Então, essa queda, houve a queda, mas ela é menos dramática do que a gente imagina. Entendi. Sempre que tem uma notícia dessa, eu acabo postando no canal da Telegram, eu postei da Ford, da Mercedes, todas essas que as empresas realmente falam, realmente esse negócio de veículo elétrico tá complicando a nossa vida, a gente tem que voltar a fazer o que a gente faz o que a gente faz bem feito. E aí você tem as montadoras falando isso, os governos começando a descobrir isso, e as locadoras de veículos também. Então, uma boa parte os maiores compradores, as partes mais interessadas já estão saindo um pouquinho desse mercado, então a gente vai ver um impacto neles aí. Boa, então acho que excelente, agradeço novamente por trazer e esclarecer bem a tese das PGMs.
Eu concordo, faz todo sentido. Mas eu queria aproveitar, já que a gente já falou muito sobre urânio aqui também. Então, a tese sobre os metais do grupo da platina e como ela se conecta com a questão dos carros elétricos e carros a combustão. Espero que tenham gostado. Quem quiser saber mais sobre a tese de urânio, como ela está, atualizações e também de cannabis, seja membro do canal, porque aí você pode aproveitar esta conversa na íntegra, que está fantástica. Então, espero ter gostado desta sobre a tese das PGMs. Compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho e até o próximo. Valeu!